Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte. Nós que somos numa gentileza de TIM, duas lojas para melhor servir. Uma na Rua Joaquim Nabuco, 667, esquina Magalhães Calvete, bem no centro de Novo Hamburgo. E a outra no novo shopping, né? Onde você encontra aparelhos por 12 vezes sem juros, sem correção. E também o chip da TIM, do Grêmio e do Internacional, para você receber notícias do Grêmio Internacional o dia todo, né? E olha, e essa semana com promoções sensacional, tem aparelho com até R$400 de desconto, aparelho com TVzinha, né? E os mais modernos equipamentos estão ali na TIM, duas lojas para melhor servir. E também Forrotec, põe o pé no macio, 27 anos de soluções inteligentes. Forrotec, um fim de semana bom para um certo lado, para o voleibol, não tão bom para o futebol, começou bem na sexta-feira, com a classificação do Novo Hamburgo para a final, acabou ontem levando uma virada do Lajadense, o Internacional num jogo memorável, né? Que tinha um jogador para ser o vilão de tudo, acabou encerrando o jogo como grande herói. O Grêmio, mais uma vez aí, agora todas as baterias estão contra o Filipão, só porque ele disse que há umas coisas, né? Só porque ele disse que ele espera que o tribunal julgue o Corinthians como julgou todo mundo, né? E isso agora todo mundo está caindo de pau em cima do Filipão. Não vi a imprensa carioca, mineira, paulista criticar o Grêmio que pegou e bateu, como foi o caso do Cruzeiro, né? Que bateu e bateu forte na quinta-feira. Se fosse o Grêmio foi considerado o time que mais batia, que o Filipão mandava bater, que o próprio Mano Menezes, quando estava aqui, também mandava bater. E o Filipão disse coisa errada, não está todo mundo estranhando que por que o Corinthians até agora não havia perdido pontos e que estão dizendo que o Grêmio que entrou, não, o Grêmio e o Internacional, só que o Grêmio que mandou o advogado, tá? E o Internacional entrou com litisconsórcio e aprovou o Grêmio, só que na hora do fica lá, o pessoal acaba tirando fora, mas o Grêmio quer que seja julgado, sim. E se foi condenado a Federação Paulista, foi condenado a CBF por irregularidades, então tinha irregularidades, então o Corinthians tem que ser punido. Aí quando o Filipão vai e diz isso, né, eles não vão poder punir, né, a não ser que eles mandem uma cartinha aqui e digam para a direção, olha, o Valdir não é uma pessoa não grata para nós e tem que tirar fora. Eu acho que se eles pagarem, até pode acontecer isso, mas enquanto eles não pagarem, isso não acontece, né? Mas ontem está sendo criticado, vai ser punido pelo tribunal, porque o Luiz Felipe levantou uma suspeita, por que o Corinthians não foi. Mas isso são assuntos que nós vamos estar falando depois, que tivemos aí na sexta-feira a grande vitória nos pênaltis do Novo Hamburgo, 11 penalidades máximas para cada um. O Novo Hamburgo se classificou. Ontem o Novo Hamburgo estava jogando mal no primeiro tempo, mas estava ganhando 1-0, no segundo tempo levou a virada, perdeu. A Volesul, pessoal, 3-0 lá em Juiz de Fora. O primeiro e segundo set foi tranquilo, o terceiro set 31-29, olha, um jogo de muitas emoções, e a Volesul já mostrando por que veio. E acho que com esses resultados que ela está fazendo aí, ela vai estar entre os 8 melhores, ela vai para o playoff. Mas quem está comigo aqui, que na sexta-feira voou de paraglide, de asa delta, e agora é o cara que já vai começar a ir para o Morro Ferrabras só para saltar de asa delta. É isso mesmo? Boa noite. Tudo bem, meu cara? É isso aí. Boa noite, Valdir. Boa noite, amigos e amigos
telespectadores de casa. Realmente, falamos um pouquinho de paraglider, de voo duplo, de asa delta na sexta-feira. Foi uma novidade aqui no programa, porque normalmente falamos de futebol, de futsal, de basquete, de handebol, e é um esporte diferente. Já falamos em aeromodelismo, já falamos em rugby. Com voos, né? Panorâmicos, essas coisas, o pessoal do Aeroclube já esteve aqui, mas realmente, asa delta e paraglide nós não tínhamos uma falado novidade aqui, né? Foi. Que o nosso convidado, Rodrigo Bisol, contou para o pessoal de casa. Mas conforme tu comentou, a rodada do fim de semana, realmente um resultado do Novo Hamburgo deixou aquele gostinho de quero mais para a torcida anilada, que o Novo Hamburgo fez um grande jogo na sexta-feira, já havia passado por 2 decisões difíceis contra o Inter Sub-23, e ontem, mesmo não jogando bem, virou o primeiro tempo 1-0. Enquanto o Grêmio desfalcado de 3 jogadores que são do Grêmio. 3 jogadores que pertencem ao Grêmio. O Novo Hamburgo se superou, o goleiro Rafael estava inspirado na sexta-feira, mas ontem, do outro lado, assim como o Novo Hamburgo, o Lajadense também queria a vaga. Mesmo nível e conseguiu. Conseguiu a vaga, com méritos, inclusive, mas o Novo Hamburgo, na minha opinião, tem agora o Gauchão 2015 e por que não? Dá para buscar a vaga via Gauchão e, é claro, óbvio, reforçando a equipe do Noia. Reforçando. Mas vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Dizem que teve torcedores que na hora do sufoco, naquele último minutinho, levantou os olhos para o céu e as mãos e disse: Fernandão, se estás com nós, nos dá uma luz. E aí, no último segundo de jogo, o Internacional conseguiu uma vitória fantástica que ele coloca no G4. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Possivelmente. O Internacional fez uma partida de superação no último sábado contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que veio com uma equipe praticamente reserva, com exceção do goleiro Vitor e mais um que outro jogador, mas uma boa equipe do Atlético Mineiro que valorizou a vitória do Inter. O Inter, com esse resultado, com um gol do Fabrício no último minuto, o Inter que saiu na frente com o gol do Rafael Moura, daí logo em seguidinho, no primeiro tempo... Uma bobagem do Fabrício também. Uma bobagem do Fabrício, o Dodô empatou para o Galo e no último lance da partida, com o dedo das substituições do Abel, porque a jogada do segundo gol do Inter começou com o Taiberson, que tocou para o Valdívia e quem concluiu foi o Fabrício. Ou seja, 2 jogadores que entraram no final do jogo, Taiberson... Então, mérito para o Abel, assim, Abel. Que todo mundo critica ele, que ele muda muito mal, então... São 2 gurias... Tu está reconhecendo, então... 2 gurias prata da casa que entraram naqueles últimos 20 minutinhos e ajudaram a definir uma importante vitória do Inter. O Inter agora finalizou a rodada no chamado G4 e possivelmente a uma vitória da Taça Libertadores da América. O Internacional que tem... No próximo sábado, Palmeiras, em casa, né? Palmeiras desesperado no Beira-Rio. E depois pega no último jogo, fora de casa, a equipe do Figueirense, que também já está... Já está aliviado, não cai mais. Eu realmente estava analisando aquele estudo que eu tinha feito, e quando faltavam 15 rodadas, eu botei aqui que o Internacional chegaria a 63 pontos. O Internacional tem 63 pontos. Está com 63 pontos. E olha, eu acertei que ele empatava com o São Paulo, mas eu botei que ele empataria com o Atlético e estava se encaminhando para o Atlético, né? Um empate. E no Grêmio que eu botei que chegaria a 64 pontos, o Grêmio tem 60, mas tem 6 para jogar. Só que eu botei os 2 últimos jogos do Grêmio como empates. Então, se o Grêmio empatar os 2 últimos jogos, o Grêmio pegará 62. Mas eu botei que empataria com o Cruzeiro em casa e o Grêmio perdeu detalhes. E botei que o Grêmio perderia para o Corinthians. Nos meus cálculos, a derrota do Corinthians já aconteceria, né? Então, mas vamos lá então, os resultados. Além da... A antepenúltima rodada do Brasileirão Série A, então, além da vitória do Inter 2-1 sobre o Atlético Mineiro, um ótimo público no sábado no Beira-Rio. Com o Rafael Moura voltando a marcar, a marcar, já está com 7 gols, é o goleador do Inter no Brasileiro, 38 mil pessoas, o público. O Bahia em casa, o Bahia se encaminhando para a Série B. O Bahia perdeu 2-1 para o Atlético do Paraná, dentro da Fonte Nova, e está virtualmente rebaixada a equipe do Bahia. O Bahia que tem o Grêmio no próximo domingo em casa, e depois joga o último jogo do Bahia, será contra o Curitiba fora. O Curitiba, que deu uma aliviada com uma vitória ontem contra o Palmeiras 2-0, mas
sempre corre os riscos. Depois nós vamos ver a tabela, nós vamos ver aí. Correndo risco ainda. Mas no domingo tivemos então o empate do Flamengo com o Criciúma. O jogo foi lá em São Luís do Maranhão. Quer dizer, temos os dois extremos. O time campeão, Cruzeiro, e já temos o primeiro desclassificado. O primeiro fora, que é o Criciúma. Esse primeiro, matematicamente está fora. Exatamente. O Cruzeiro já é campeão e o Criciúma já está rebaixado. É o único matematicamente rebaixado, porque os outros ainda tem uma pequena possibilidade tem, né? de escapar. Remota, mas tem, né? Existe, matemática remota. O Flamengo 1, Criciúma 1, lá em São Luís do Maranhão, um excelente público, mais uma vez o Flamengo mostrando que tem torcida em todo o Brasil. O Santos jogando lá na Arena Pantanal perdeu por 1-0 para o São Paulo. O São Paulo, com esse resultado, com gol do Bosquilha, matematicamente já está garantido na próxima Libertadores da América, ou seja, independente se ganhar a Sul-Americana ou não, o São Paulo já está na Libertadores. O São Paulo que joga contra o Figueirense na penúltima rodada, e na última rodada o São Paulo joga fora contra o Sport. Aí ele já pega o Sport como é que está na tabela? O Sport não corre mais riscos, não tem mais... Então, são 2 jogos fáceis para o São Paulo, e ele deve fazer mais no mínimo 2 pontos aí. Né? Pode melhorar essa pontuação, mas já está na Libertadores. Tivemos também um empate do Sport Recife com o Fluminense lá na Arena Pernambuco, 2-2, com destaque por gol do Fred nos descontos do jogo. O Fluminense recuperou porque ele tinha levado uma talagada, um 4-1 do Chapecoense. Do Chapecoense. Dentro do Maracanã. Do Maracanã, em casa, né? Então, mas foi também, eu vi os lances, mas foi uma lambança também que eles fizeram. Tem um que eles entregaram, faz, e o Chapecó não queria fazer. Mas foi obrigado a fazer, né? Foi obrigado a fazer. O Figueirense em casa, 2-0 em cima do Vitória, com 2 gols do Pablo. O Figueirense, na minha opinião, uma das equipes que mais se superaram dentro desse Brasileirão, porque no começo do primeiro turno ele era o lanterna isolado, não tinha ganho de ninguém e foi vencer a primeira partida diante do Corinthians no Itaquerão. Isso aí. O Argel ajeitou a equipe do Figueirense, parabéns para o Argel, que não corre mais risco de rebaixamento. O Figueirense está livre. O Figueirense que joga na penúltima rodada, ele joga contra o São Paulo. Fora de casa. E depois pega o Internacional em casa. No Orlando Scarpelli. Tivemos também o jogo da Chapecoense, 2-0 no Botafogo, com 2 gols do Leandro. A Chapecoense se encaminhando para não cair, né? Ficou com Hoje a Chapecoense é o 14º colocado, precisa de mais uma vitória para não cair. E o Botafogo, 33 pontos, hein? Meu Deus do céu. O Botafogo está virtualmente rebaixado. Qual a possibilidade? O Botafogo joga com o Santos. Joga fora com o Santos. E aí depois joga em casa contra o Atlético Mineiro. Meu Deus do céu. Olha que o pessoal vai... Mas eu acho que não. Aí contra o Mineiro, se o Atlético Mineiro, para mim o Atlético Mineiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Já estará na Libertadores. Porque ele vai jogar na Copa do Brasil... E ele vai dar tudo que ele tem nesse jogo contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro, como já fez até festa e tá de ressaca, não vai se importar porque é o título campeão brasileiro. Já é campeão. Então, acho que o Cruzeiro, o atleta desse último jogo, já vai vir de sangue doce, depende. Já em ritmo de férias. O Botafogo depende aí dos adversários aí, né? Mas mesmo assim, vencendo os 2 jogos, o Botafogo tem que secar mais 2 adversários. O Botafogo tem 33, né? Chegaria no máximo a pontuação de 39. O Vitória já tem 38. E o Palmeiras, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 39 pontos. Vamos ver, o Vitória joga na penúltimo jogo contra o Flamengo, fora. E depois o Vitória joga em casa com o Santos. É complicado a vida. 2 jogos difíceis para o Vitória. E o Palmeiras joga com o Inter no Beira-Rio. Para mim é jogo de empate. O Palmeiras vai fazer mais 1 ponto. E aí o Palmeiras encerra em casa com o Atlético Paraná. O Paraná já está classificado, já está de sangue doce. Não cai mais, está tranquilo. Então acho que o Palmeiras também está tranquilo. O Palmeiras poderá escapar. E tivemos também ontem a vitória do Curitiba 2-0 no Palmeiras, gols do Zé Love e do Joel. E a vitória do Corinthians sobre o Grêmio 1-0 na Arena Corinthians com gol do Guerreiro no final do jogo. Um gol meio estranho, passou no meio de 2 do goleiro, do Grêmio, do outro, um atrapalhou o outro.
o jogador do Grêmio tentou tirar e a bola bateu nele e entrou, né? Exatamente. E além, eu deixei para o final o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro no Mineirão, com o Mineirão completamente lotado, com chuva. Fez 2-1 no Goiás, gols do Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. E o Samuel fez o único gol do Goiás. O Cruzeiro, com todos os méritos, é o grande campeão, merecido campeão brasileiro. Nós, para ilustrar isso aí, antes de fazer a classificação, nós temos o... Vamos começar pelo gol de sábado do Internacional, ou, meu caro Rodrigo, é isso que tu tens aí? Vamos começar o gol do jogo do Internacional? Muita reclamação aí do... Legal, Rafael espera o cruzamento. Fabrício ajeitou o corpo, cruzou. Ed Carlos faz o corte, sobra de Alex. Prende. Boa bola, Jorge Henrique, condição legal. Olha o He-Man! Gol! Eduardo, Dodô na cobrança, a concentração do menino Dodô. Esse é o pênalti. Bem que não tinha o lance do pênalti para nós ver. O Fabrício faz a carga no jogador do Atlético, foi pênalti. Dodô bateu! Gol! É o gol de empate do Dodô. Fazendo fila, passando bem. A jogada começou com o D'Alessandro, que tocou para o... O torcedor quer pressa, o torcedor tá tenso, tá nervoso. O Tyberson que vai Pode ser o último ataque do jogo. D'Alessandro tem cruzamento pro Valdívia, subiu. E o Olha só, Fabrício de pé direito fazendo gol. Foi chamado o último suspiro, o último lance do jogo. Tu viu que o Valdívia nem viu, porque ele nem estava ali, não viu, né? Então, a bola bateu nas costas do Valdívia e sobrou pro Fabrício fazer. O Fabrício fez o gol e estava lá. Assim como ele errou no pênalti, se recuperou. E aquilo que eu falei, de vilão, ele se tornou o grande herói do Internacional, que coloca o Internacional na Libertadores do ano que vem. Internacional, ao lado de Cruzeiro, São Paulo e Internacional, esse já, com certeza, o Corinthians... Está bem encaminhado. Bem encaminhado. O Corinthians, que tem hoje 66 pontos? 66 pontos e precisa matematicamente de mais um ponto para ir para a Libertadores. Tá. O Corinthians que pega o Fluminense agora na próxima rodada e depois pega o Criciúma em casa. O Criciúma no Taquerão. Eu acho que até por isso o tribunal é capaz, agora que o Corinthians já está definido, eles, para calar a boca de todo mundo, vão tirar os 4 pontos. Vão tirar os 4 pontos. Aí o Corinthians não vai ser mais preciso. Eles seguraram até que deu. E aí eu vou dizer o seguinte... que há sim um estudo científico para que o Corinthians não caísse agora e não tivesse problema e pudesse estar na negócio. Ele vai perder os pontos agora, depois de um julgamento, ele vai ser julgado mesmo dia 27. Continua no G4. Dia 27 ele vai ser julgado e agora eu acho que o tribunal vai tirar os pontos. E aí eu não sei por que 4 pontos, né? De repente eles vão tirar 3 só. E por que não? Por que o time lá do América ele perdeu 6 pontos? Ele também usou um jogador... de forma irregular. Mal escrito. Tinha já 3 contratos. Né? E eu não vou repetir que o Grêmio foi também tirar 3 pontos. O Novo Hamburgo foi tirar 3 pontos. Né? E assim por diante. O Flamengo foi tirar 3 pontos. A Portuguesa tirados 3 pontos. Só que a Portuguesa agora... eles estão buscando e parece que alguém levou vantagem e funcionários da própria Portuguesa. Escalou e mediante uma compensação financeira para botar e aí perder os pontos e ser beneficiado do Fluminense, né? Lamentável. E o Fluminense Bom, inclusive ontem o Luiz Felipe comentou na entrevista pós-jogo que ele não acredita que o tribunal irá tirar os pontos do Corinthians. E o tribunal já se manifestou que vai punir e a CBF diz que vai esperar pelo... Aí quando o jogador que é expulso lá do Sheik, se lembra? Que foi lá e disse que a CBF era sem vergonha, não tinha moral e não sei o quê, e foi e repetiu aquilo, e o que aconteceu? Ficou nisso mesmo. Ele foi absolvido. Né? E aí todo mundo disse, não, porque o jogador naquele desespero... O Luiz Felipe é a mesma coisa, tá? Ele falou... na forte pressão, depois de ter perdido. O Grêmio tem um gol ali, se vocês olharem, muito mal anulado. Por falar nisso, nós temos os lances aí do jogo do Grêmio. Vamos lá, então.
tirar o som aí, se puder, deixar para nós aqui aberto, né? Que nós vamos comentando em cima. Aí, A bola no travessão. no travessão, goleiro bom tem sorte. Aí a cobrança de escanteio, para fora de novo. Aí aquela grande defesa do Marcelo Groy, provando que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Né? Inclusive deve ser o bola de prata aí, né? Da revista gol, Placar. Né? É. Aí o chute, olha aí, ó. Esse lance aí, será que vai repetir? Eu quero ver, porque volta do goleiro. Mas vamos ver. No começo da jogada, o Barcos... Olha lá. Será que o Barcos estava? No começo da jogada, eu vi num outro canal de televisão ontem à noite que o Barcos estaria com um pé na frente do zagueiro corintiano. Eles acharam o dedão do... Acharam o dedão do Barcos, é. Do Barcos, é. Aí, ó, essa bola o Corinthians reclamou, não, a outra agora. E aí tá provado também que ela saiu. Vamos ver se nesse... A bola saiu. É. E aí a bola saiu, os jogadores reclamaram, o Mano Menezes reclamou. Arbitragem polêmica para os dois lados. É. Então tá ali, ó. O juiz estava bem colocado. Tá o juiz aquele atrás do gol. O assistente. A bola bate no zagueiro do Grêmio, né? Aí o gol, ó. Um gol. Passou no meio das pernas do zagueiro. Né? Nem ele esperava fazer esse gol aí, né? Finalzinho do jogo já, né? É aos 37 minutos. Né? Então a vitória do Corinthians. Vamos ver. Ali não sei, um deixou para o outro, esperou. Vamos ver. Então, tá aí o Grêmio acabou perdendo, o Filipão reclamou, já vão punir o Filipão, com certeza. Vão punir ele com rigor, porque punindo o Grêmio, ele sabe que é exemplo para todo mundo. Assim como num ineditismo, né, de uma torcedora que estava no estádio, que chamou, e não foi ela, também pegaram ela para Cristo, e aí chamaram, e aí puniram o Grêmio. Foi o primeiro clube a ser punido pelo racismo. E aí, porque era um time paulista que estava envolvido. Então, realmente está muito complicado. O seu, lá nem sei o nome do presidente lá, mas ao menos parabéns à Federação Paulista, foi lá e assumiu a responsabilidade, vai pagar a multa, e que o Corinthians não foi culpado, ela foi. Aqui, o Noveleto nem se envolveu com o caso do Novo Hamburgo e pronto, acabou. E falar nisso, teve um jogador do Internacional que jogou irregular também, 2 jogos do Campeonato Gaúcho, que aí depois o Internacional descobriu e mandou embora, né? O jogador estava jogando aqui, contrato com o Internacional com o nome do irmão. Que tu me fez assim, tu estranhou isso? Não, eu não sabia desse caso. Tu não sabe? Para mim é uma surpresa. Não, o jogador jogou 2 partidas do Campeonato Gaúcho, estava com o contrato com o nome do irmão dele e a idade do irmão. No gauchão deste ano. É um gato, e o Internacional procurou nem fazer muito alarde. Eu até gostaria de que tu desse uma investigada e fosse atrás e ver. E aí o Internacional imediatamente rescindiu o contrato do jogador, que veio, apresentou, é muito estranho, né? Mas o jogador estava aqui com um contrato com o Internacional, com o nome do irmão, a idade do irmão, e jogou irregular 2 partidas. E aí, mas é da equipe sub-23 do Inter que começou no gauchão? Mas jogou o Campeonato Gaúcho titular. O principal, porque o Internacional esse ano começou com a equipe sub-23, os 4 primeiros jogos, e depois entrou a equipe do Abel. Não sei, mas eu até gostaria que tu verificasse aí, mas tem um jogador do Internacional que daí quando... Não sei como descobriram, ele confessou que estava jogando com o nome do irmão e com os documentos do irmão. A idade, então, um gato. Houve a rescisão de contrato. Houve a rescisão de contrato. Imediatamente aconteceu, o Internacional abafou tudo, terminou o contrato dele, até porque o campeonato já terminou, ninguém vai voltar atrás. Mas o jogador jogou 2 partidas irregulares.
É o caso né, os tribunais aí que estão tirando e A não lei seria tem que ser para todos os clubes. Aí. Se o Internacional não sabia, foi ludibriado, então o jogador é que tem que ser. Já houve aí um outro jogador, não me lembro mais aonde, qual o time aí que também jogava com a idade adulterada. Você lembra disso? Não me já recordo. houve aí algum jogador aí que isso acontece aí muito, né? Mas tá aí. Eu sempre, quando eu fazia parte do departamento amador do Novo Hamburgo, que jogavam contra Grêmio Internacional, daí nós olhávamos assim, nossos jogadores, tudo no limite da idade, mas tudo uns pequenininhos, daí nós pegávamos aqueles jogadores internacional já meio, e aí a gente olhava aquelas fichas ali, porque só podia ser gato, os jogadores uns baita dos monstrengos, e já assim as caras de bem velho, e aí tu olhava os nossos jogadores do Novo Hamburgo, pequenininho, mirradinho, assim, com carinha de guri, né? E aí tu olhava aqueles do Grêmio Internacional, a gente sempre tinha a impressão de que realmente os jogadores jogavam com a idade adulterada. E até mas nunca se provou isso e nunca se foi atrás. Até em clubes do interior isso já pode ter acontecido. Não. Porque a gente sabe nas escolinhas isso aí acontecia muito. Os guri pegavam o documento dele, que a gente pedia uma cópia, eles botavam um papelzinho em cima da data de nascimento deles, ali do ano, e tiravam o xerox. E daí ficava em branco ali, aí eles batiam a máquina e completavam. Daí tiravam 2, 3 xerox, e aí tu já não percebia mais. E como a gente pedia um xerox sempre, aí vinha um xerox, tu olhava ali, o guri nasceu, dia tal, ano tal, pá, tudo bem guardado. Tudo certo. Até que um dia, dentro da Pop Escolinha, um treinador perdeu um campeonato para um outro. E aí ele protestou, disse, esse guri já foi meu jogador, esse guri é do ano tal, da outra categoria. E o guri já tinha ficha, daí nós fomos verificar e guri... Aí não era um guri que fazia isso, eram vários, e eram os guri que faziam, daí não era nem os monitores que mandavam, os guri que faziam isso por conta deles. Eles adulteravam a idade e jogavam em categorias diferentes. Inclusive... E aí a gente acabou descobrindo, daí nós começamos a ter o cuidado, traz o original para nós e nós vamos fazer xerox. Não pedimos mais xerox. Traz a original e aí nós conferia a original, tá? E fazia o xerox, daí dava para evitar desses problemas todos que acontecem aí, que o pessoal acaba fazendo. Evitar problemas. Mas vamos à classificação depois dessa 36ª rodada? Vamos nessa. Então o Cruzeiro já campeão brasileiro com 76 pontos. O Cruzeiro que ainda tem para jogar o Chapecoense fora de casa no próxima rodada e depois joga em casa com o Fluminense. O Cruzeiro que agora no meio de semana decide a Copa do Brasil com o Atlético. Tem que fazer 3 gols ou ir fazer 2-0 para ir para os pênaltis. Eu acho que porque já ontem fizeram festa, estão de ressaca, já ganharam um título que o Campeonato Brasileiro é maior que a Copa do Brasil. A não ser pela rivalidade, né? Que existe uma rivalidade muito grande entre Cruzeiro e Atlético. Aqui a gente sabe, se o Grêmio Internacional tivesse decidindo a Copa Brasil, um não ia amolecer para o outro. Com certeza. Ia tirar, né? Então, vamos ver. O Cruzeiro, então, tetracampeão brasileiro. O São Paulo, vice-líder no momento com 69 pontos. O São Paulo que tem Figueirense, na próxima rodada joga em casa e depois joga fora contra o Sport. O Sport Recife. Barbado, O terceiro colocado hoje é o Corinthians, faltando 1 ponto para ir para a Libertadores. Se não perder aqueles 4 pontos no tribunal, tem 66 pontos. O Corinthians joga Fluminense na próxima rodada e na última contra o Criciúma. O Criciúma. E o Internacional é o quarto colocado hoje com 63 pontos, está a uma vitória. Duas barbadinhas o Internacional tem. Joga em casa agora no sábado, né? Contra o Palmeiras. Eu acho que é jogo... Assim, ó, em últimos postos, um empate. Vamos fazer Palmeiras que o Palmeiras está desesperado, supere e empata, né? Então, é um empate de 64 e o Internacional estaria classificado. Daí o Internacional, na última rodada, vai jogar contra o Figueirense, que já está livre do rebaixamento. Já está livre, tem o Argel lá, que é cria da casa, né? Então, é outro jogo, de repente, pode até empatar
Dependendo de resultados paralelos. Ninguém arriscar nada, o Internacional está dentro. Tá. Aí vem o quinto colocado. Quinto colocado, Atlético Mineiro com 61, que pode jogar as próximas 2 rodadas de sangue doce se vencer a Copa Brasil na quarta-feira. O Atlético Mineiro que tem na próxima rodada o Curitiba. E daí na última rodada tem a equipe, joga em casa, né? Não, é Curitiba, pega o Curitiba, joga em casa o Atlético, depois joga fora contra o Botafogo. Botafogo no Rio de Janeiro. Então acho que também tá, a não ser que aquele negócio, se ele conquista no meio da semana agora e aí já está classificado, fica de sangue doce. Fica de sangue doce. Também com chances o Grêmio, que é o 6º colocado com 60 pontos. O Grêmio, se fizer 100%, as 2 vitórias, vai a 66, poderia complicar algum aí, né? Mas o Grêmio que joga com o Bahia fora e na última rodada recebe o Flamengo. O Flamengo, isso. O homem dos projetos. O homem dos projetos, que é o Luxemburgo. Que já renovou o contrato lá, né? Projeto parte 2. Isso. Grêmio 6º com 60 e também com chances, mas remotas, o Fluminense com 58 pontos. O Fluminense eu acho que deu adeus aí com esse empate ontem e com a derrota. O Fluminense tem quanto? 50 aí? 58. Recebe 58. Vai receber o Corinthians. O Corinthians em casa. E aí depois joga fora na outra semana contra o Cruzeiro. Não, lá até no Mineirão. Pode, Cruzeiro de sangue doce. Será de sangue doce, fazendo festa perante seu torcedor? O jogo do chopp. Eu não sei, será que ele vai lá fazer xixi no chopp do Cruzeiro? Botar água. A água, não digo, vai fazer o xixi, né? E não sei, o nosso amigo lá está olhando para nós, será que ele quer dizer que está na hora dos comerciais? Será que é isso? Vamos chamar nossos apoiadores e depois vamos... É isso que tu quer dizer, que está na hora dos comerciais? Depois vamos falar do Z4 e do futebol então, gaúcho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa classificação, porque depois nós temos na segunda divisão mais um time classificado, que é o Vasco, voltou, né? Vamos só terminar aí a classificação. Vamos nessa, nós estávamos, então... O 7º Fluminense com 58, o 8º, agora a turma que já está de férias. O 8º é o Atlético do Paraná com 50, 9º o Flamengo com 48, 10º o Sport Recife com a mesma pontuação, 48, 11º o Santos com 47, o Figueirense 12º com 46, toda essa turma já não corre mais riscos, já estão de férias, não corre risco nem de rebaixamento. Mas o Goiás eu acho que também 44. O Goiás virtualmente... Porque aqui, ó, o Vitória... Teria que ganhar os 2 jogos. Teria que ganhar os 2 jogos para chegar... A 44. A 44. E daí vai quantas vitórias? Iria 12 vitórias. E o Goiás tem quanto? Já tem 12 já vitórias. Já tem 12, mas no saldo de gols o Goiás tem um saldo bom. Tem saldo de -3. O Goiás, vamos dizer assim... Tá livre. Tá livre. Falta um ponto, talvez. Hein? Tá livre. O Goiás que pega quem agora? Pega o Goiás, joga... fora contra o Atlético Paraná tá e livre. Depois joga em casa contra o Chapecoense. Deve escapar o Goiás. O Goiás eu acho que está fora. Tá tranquilo. Nas minhas apostas ali, quem é que eu disse que iria cair? Iria cair o Criciúma, Bahia, Curitiba e Botafogo, mas daí eu botei aqui, ó, o Vitória, né? Então, Criciúma, Bahia, Curitiba, Botafogo, e aí eu botei o Vitória e o Chapecoense, esses 6, né? Brigando para não cair. Para não cair. E eu acho que não vão cair. O Vitória, como é que está o Vitória? Não, o Vitória está aí. O Vitória é um dos que eu disse, ó, ia cair. Criciúma, Bahia, Botafogo e Vitória. E aí o Curitiba estava sob suspense e o Chapecoense... E eu acho que é o que está acontecendo aí, né? Exatamente, Valdir. Bom. Então o Goiás com 44, o Chapecoense 42, o Curitiba com a vitória de ontem 41 e o Palmeiras com a 4ª derrota seguida com 39, hoje estaria livre. Mas o Palmeiras precisa de no mínimo 3 ou 4 pontinhos para ficar tranquilo. O Palmeiras que joga com o Internacional, que eu acho que vai dar empate, depois na última rodada pega o Atlético Paraná, que é daqueles que já estão tranquilos. Já estão tranquilos. Então o Palmeiras não vai cair. E temos também então a turma do rebaixamento, a turma que está brigando para não cair, o Vitória com 38. O Vitória joga com o Flamengo fora e depois joga em casa com o Santos. O Vitória está rebaixado.
O Bahia com 34, virtualmente rebaixado. O Bahia Tá, o Bahia joga com o Grêmio agora em casa e depois pega o Curitiba fora. Tá rebaixado. está rebaixado o Bahia. 19º Botafogo, na minha opinião, já Tá rebaixado. rebaixado também porque pega quem ele pega aí, nós já vimos antes. Ele O pega Santos. o Santos fora e depois joga em casa com o Atlético Mineiro. Mas mesmo Cairá assim, o eu acho que Botafogo. cairá. 33 e aí o único que Quer já dizer, volta um carioca, que é o Vasco, Vasco um da empate contra no o Icasa. sábado, e agora vai cair O Botafogo. o Botafogo. Volta um catarinense, que é um Joinville, E cai o e caiu o Criciúma. Criciúma. Então é elas por elas. né? Elas por elas. O Criciúma, então, é o 20º com 31, a única equipe que já Essa está matematicamente rebaixado, já não tem mais chances de escapar. Muito bem. Bom, agora nós podemos pedir os comerciais e depois nós vamos dar uma olhada nas outras séries aí, porque nas outras séries Tivemos tem campeão na Série C nesse na final Série de semana. C também. Futebol e, gaúcho. e bem representado lá pelo Juba, O né? Juba Jogador do Novo botando Hamburgo, né? medalha no peito. E do outro lado tinha o goleiro que era do Grêmio, né? O Busato, O né? Bozato, que Bozato. por pouco o Icasa não fez o crime diante do Vasco, jogando bem o Icasa. Isso aí. Vamos então aos nossos comerciais e já voltamos.